Aqui é a doutora Cristina Aguiar e eu vim falar com um grupo que me pediu o bloco de desenvolvimento neurológico. Nós já passamos por duas partes desse tema, então já ficou claro que todo o desenvolvimento neurológico é um processo onde você tem etapas que ocorrem em sequências. Nós passamos pelo primeiro grande bloco, que é o bloco motor, que ocorre na sua maior parte durante o primeiro ano de vida. Passamos pelo bloco da linguagem, que ocorre quase que mais especificamente no segundo ano de vida. E agora nós vamos para o bloco da cognição. Cognição é a inteligência, mas são todas as funções cognitivas. Então, atenção, concentração, memorização fazem parte das funções cognitivas. Então, a criança pequena, eu tenho pouca capacidade de avaliar as funções cognitivas. Posso já avaliar de forma rudimentar a memória e a atenção e a concentração, porém, exigindo muito pouco, porque a criança está crescendo. E quando ela cresce, ela não cresce apenas na altura, ela cresce por um todo e ela cresce em suas funções cognitivas. Quer dizer, ela está crescendo, ela está aumentando a sua capacidade de memorização, a sua capacidade de concentração e de atenção e de raciocínio. Então, a criança pequena, ela tem uma atenção sustentada por um curto período de tempo. Ela vai crescendo e esse período de tempo de que ela pode se manter de forma ininterrupta, atenta, vai aumentando. Isso na concentração, na memória, no raciocínio, em todas as funções cognitivas. Então, no infantil, você já tem essas funções sendo avaliadas e executadas. Porém, ainda existe muita brincadeira, ainda existe muito lúdico. Quando você chega na alfabetização, no primeiro ano, é uma mudança radical da escola. E a escola é quem mais exige, é onde você terá maiores exigências de funções cognitivas. Porque é lá que você terá um tempo maior de exigência, de atenção, concentração. Então, sempre a escola vai te exigir mais do que as coisas de casa. Então, quando eu chego na alfabetização, aos 6 anos, existe uma mudança brusca, até no formato da aula. Então, o tempo de brincadeira já diminuiu muito, o número de conteúdo aumenta de forma importante. Então, essa criança está sendo mais exigida e ela tem que estar preparada para isso. Ela tem que ter evoluído no seu processo para ela ter capacidades para conseguir manter o aprendizado, principalmente a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então, com isso, a coordenação motora dela começou a ser trabalhada no infantil, com a massinha, com a pintura de dedo, com o desenho livre, e ele tem que chegar, a criança tem que chegar no primeiro ano, antiga alfabetização, com uma coordenação motora possível para poder realizar a cópia de letras. Ela precisa chegar também lá com uma memória, porque ela vai ter que memorizar um alfabeto, que não é um número pequeno de letras. Ela vai ter que aprender a fazer a associação da consoante com a vogal e memorizar o som. Então, ela precisará do raciocínio lógico para formar as sílabas. E depois ela vai juntar sílabas diferentes para formar palavras. Então, isso deu uma grande exigência de atenção, memorização, concentração e raciocínio lógico. Então, a criança deve chegar nesse primeiro ano com essas capacidades que começaram a ser trabalhadas realmente no infantil. Porém, elas são mais claras de você poder avaliar se existe alguma deficiência de funções cognitivas a partir do primeiro ano. Então, eu consigo ter mais capacidade de avaliar
uma pessoa em suas funções cognitivas a partir por volta dos 6 anos. A capacidade de memória, ou a capacidade de atenção sustentada, de concentração, de raciocínio vai continuar crescendo, como a criança está crescendo em altura. Então, a cada dia ela vai ser capaz de ficar assistindo aula por um tempo maior. Então, com isso, as aulas começam a ter cada vez mais conteúdo. Então, a escola realmente é o local onde vocês serão mais exigidos, os filhos serão mais exigidos. Então, quando eu possuo alterações de funções cognitivas, eu começo a ter queixa a partir mais ou menos do infantil 5. Infantil 5 e primeiro ano é a grande problema onde a criança começa a ter um baixo rendimento escolar, porque a criança é exigida e se ela não tiver as funções adequadas para aquela idade, para aquela faixa etária, ela não vai conseguir executar o que está sendo solicitado. E aí surge o baixo rendimento escolar. Na grande maioria das vezes, quando a professora avisa a família que a criança não está acompanhando, a primeira ação da família é tentar ajudar a criança, a mãe estudando ou o pai estudando com a criança. E isso pode, só com essa atitude, resolver, porque na verdade faltava uma coisa mínima de interesse da criança ou de atenção à criança para as atividades escolares. Porém, se houver realmente uma deficiência de algum dos critérios, alguma das habilidades cognitivas, não será o suficiente. Então, o baixo rendimento persistirá. O passo seguinte costuma ser o reforço escolar. Então, normalmente, a criança vai para um reforço escolar. E, da mesma forma, se foi apenas um período com poucas alterações, onde a criança não tinha algumas deficiências cognitivas, apenas ela não estava muito bem encaixada dentro daquele ambiente, daquela matéria, um reforço resolveu. Se não resolver, ela chega para o neuropediatra. Quer dizer, ela vai para um pedagogo ou para um neuropediatra. Onde é que eu quero chegar? É que normalmente quando a criança me chega, ela já tem alguns anos de queixa. Ela não me chega no começo. Não é comum a criança de um infantil, a professora dizer que ele não está acompanhando e marcarem uma consulta com o neuropediatra. Não é normalmente o que acontece. Então, quando me chegam os pacientes com dificuldade escolar, eles já têm alguns anos. Então, a gente pergunta, em que série você começou a ter queixas de baixo rendimento escolar? E aí, não, desde o infantil 4, não, desde o infantil 5. Então, aquilo ali já acontece há algum tempo. O neurologista vai avaliar as funções cognitivas para realizar ou não diagnóstico, porque nem toda criança com dificuldade escolar possui diagnóstico. Nós temos tantas as possibilidades para uma dificuldade escolar, para um baixo rendimento, que não serão todos esses causas, não serão diagnósticos da neurologia. Mas nós temos algumas que são da neurologia. A mais conhecida por todos se chama TDAH, que será o tema do nosso próximo vídeo aqui do desenvolvimento neurológico. Tá certo? Se gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se quiser. Beijos!